Foi? Tá. Oi, meu nome é Stephanie, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em ortopedia e traumatologia pela Santa Casa de São Paulo e decidi abrir esse canal aqui no YouTube para compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho estudado sobre reabilitação de ombro, que é o que eu mais atendo hoje, é o que eu tenho mais afinidade, então é sobre isso que a gente vai conversar nesse canal. Então hoje, nessa primeira série de vídeos, eu vou conversar um pouco com vocês sobre a importância dos músculos do manguito rotador. Mas antes da gente começar esse assunto, eu queria pedir para você deixar um like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também eu vou deixar aqui os links das minhas redes sociais para vocês me acompanharem por lá também, caso vocês queiram. Bom, então agora a gente vai falar sobre os músculos separadamente. O primeiro deles é o supraespinhal, então vocês estão vendo a foto dele aí em cima, ele é um músculo bem pequeno, ele é um músculo curto, é o principal músculo quando a gente fala das lesões de manguito rotador, né? Então quando a gente atende aqueles pacientes que passam por alguma cirurgia, geralmente é esse músculo que vai ser reparado. Mas a gente vai ter outro vídeo aqui falando só sobre as lesões de manguito rotador. Então o supraespinhal, ele é um músculo rotador lateral e abdutor do ombro. Só que ele tem um pico de torque que é de 30 a 60 graus. Então, o melhor exercício que existe para trabalhar o supraespinhal é o que a gente chama de scaption, que é o exercício ou lata cheia, como as pessoas conhecem, que é com o dedão para cima e você leva ele de 30 a 60 graus. Nessa amplitude, você tem aí uma atividade eletromiográfica maior do músculo supraespinhal, tá? Lembrando, pessoal, que o estudo que eu tô usando como referência para dar essa aula para vocês, ele vai estar aqui na descrição do vídeo. E nele tem completo todos os estudos, o pico de torque, newtons, tudo certinho para vocês verem lá, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre o infraespinhal. O infraespinhal, ele é o principal rotador lateral do ombro e ele tem uma particularidade que é o pico de torque dele nos extremos de amplitude de movimento. Então, ele tem um pico de torque a 0 grau de abdução de ombro, então a rotação lateral com o braço junto do corpo, e a 90 graus de abdução aqui em cima. Então, esses são os dois movimentos onde mais exige do infraespinhal. Então, aqui vale uma dica muito importante que vocês vão me ouvir falar muito aqui no canal e que eu já abordo isso há algum tempo no meu Instagram, que é sobre a evolução dos exercícios. Então, a gente sabe aí que a melhor maneira de trabalhar infraespinhal ou é aqui embaixo ou é aqui em cima 90. Mas se tratando de um paciente com dor no ombro ou uma reabilitação inicial, a gente sabe, então, com base nessa informação, que não tem necessidade de expor o paciente a 90 graus de abdução e solicitar rotação lateral. Pensa que no início do tratamento a gente vai construir uma boa base, antes de evoluir para exercícios mais desafiadores e mais dinâmicos. Então, o principal exercício muito interessante para utilizar trabalhando o infraespinhal numa fase inicial, é o famoso sideline, que é com o paciente deitado de lado mesmo, com o braço para cima, e a gente coloca sempre um rolinho abaixo para ajustar o comprimento e tensão. Então, comprimento e tensão é uma definição biomecânica, que se vocês quiserem eu volto aqui para falar outro vídeo só sobre essa parte de prescrição de exercícios. Então, a gente usa esse rolinho aqui embaixo para ajustar o comprimento e tensão da musculatura e a partir daqui a gente pode dar um halterzinho de 1 kg, 2 kg ou até a própria ação da gravidade já vai ser suficiente para propor o desafio para o paciente conseguir fazer a rotação lateral. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o redondo menor e o subescapular. Mas, se você está gostando do vídeo, eu queria pedir para você deixar um comentário aqui, se inscrever no canal, que me ajuda muito a entender que vocês estão gostando do conteúdo que eu publico aqui, e também me acompanhar pelo Instagram. Lá eu publico conteúdos com maior facilidade, rotinas do dia a dia, casos clínicos dos pacientes, então é legal acompanhar e ter a presença de vocês lá no Instagram também. Então, voltando, agora a gente vai falar um pouquinho do redondo menor. O redondo menor ele é muito parecido com o infraespinhal.
ele também tem os picos de torque dele nos mesmos graus de amplitude do infraespinhal. Aqui com o braço a 0 grau de abdução e aqui em cima com o braço a 90. Porém, o pico de torque dele é bem mais baixo comparado ao infraespinhal. Então, ó, só para vocês terem uma noção, o infraespinhal, quando você está fazendo a rotação lateral a 90 graus de abdução, ele tem 723 newtons de força, enquanto que o infraespinhal tem 111. É claro que a gente não deve negligenciar e claro que a gente também não consegue isoladamente trabalhar esses músculos, mas é bom a gente ter conhecimento sobre esse tipo de informação. E agora, para finalizar, a gente vai falar sobre o subescapular. Subescapular, ele é um músculo, é o principal músculo rotador medial do ombro. E uma particularidade dele, diferente dos outros 3 músculos que a gente viu agora anteriormente, é que ele não tem diferença significativa de torque na amplitude de abdução do ombro. Então, tanto com o ombro a 0 grau, a 45 graus e a 90 graus, o estudo mostrou que não apresenta diferença significante de torque. Então, a qualquer dessas amplitudes, você trabalhar a rotação medial, é válido, você vai estar ativando ele de uma forma eficiente. Então, como vocês viram aqui, são conceitos muito mecânicos. E claro que hoje em dia, dentro da fisioterapia, a gente tem visto a importância de trabalhar outras variáveis, né? Pensando aí em toda a neurociência, da dor, outros aspectos. Propor exercícios que sejam desafiadores demais a ponto dele desanimar. Então, por isso, a gente sempre vai seguir uma progressão de exercícios, indo dos mais simples, que são os que vocês viram aqui, até outros mais complexos. E aí vocês vão usando a imaginação para criar outros exercícios novos, com base aí no que vocês observaram que o paciente de vocês apresenta uma dificuldade maior. O mais importante ao longo do tratamento é a gente identificar qual é de fato aquela deficiência daquele paciente, o que ele não está conseguindo fazer, e com base nos exercícios você vai conseguir desenvolver essa capacidade dele. A gente sempre vai trabalhar isso. Então essa primeira aula sobre o manguito rotador foi só uma introdução sobre o que a gente vai continuar assistindo aqui. Manguito rotador é um grupo muscular extremamente importante, como eu disse para vocês. Eles são músculos que dão estabilidade dinâmica, então à medida que eles rodam, eles também estabilizam, à medida que eles elevam o ombro, eles também estabilizam, e é uma coisa particular do nosso corpo humano que dificilmente a gente vê em outra articulação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui, porque semanalmente eu vou trazer conteúdos como esse e a gente vai ter também a continuação, falando sobre as lesões de manguito rotador, sobre as cirurgias, sobre a reabilitação após a cirurgia de reparo de manguito rotador, e também eu posso fazer um vídeo respondendo as principais dúvidas de vocês. Então, se vocês têm alguma dúvida específica sobre o conjunto de músculos do manguito rotador, sobre as principais lesões que acontecem, deixa aqui nos comentários ou lá também no meu Instagram, que eu gravo um vídeo para vocês aqui só respondendo as dúvidas de vocês.